Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que nos traz hoje ao programa César Paim, que volta, né? Um retorno, né? Sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Nosso vice-prefeito de Porto Alegre. Estava com saudades do Marquesan? Fizemos, pior é que fizemos 3 semanas, que eu tive uma semana fora e ele 2 fora. Então tivemos 3 semanas de desencontros agora, mas essa semana está normal. Parece que ele te traiu com o Denise Sequin lá na França, viu? Nessa viagem, a última estava com o Sequin e com o Moisés. Os dois aqui. Mas não, o Moisés foi escanteado, é o Sequin e o Marquesan. 2 vereadores que têm nos ajudado muito a transformar a realidade de Porto Alegre. É verdade. O Denise Sequin esteve aqui ontem, antes de ontem, falou da viagem dele e tal, nosso amigo e participante efetivo do programa há anos, né? Prazer estar aqui, ó, pai. Paulo Pires, pelo... De novo, tu errou o nome. Paulo Pinheiro. Paulo Pires. Fora do ar e no ar, mas tudo bem. É que o Paulo Pires é nosso grande amigo, nosso presidente da FECOAGRO. Mas Paulo Pinheiro, ele entrega o seu time pela pasta, né? É verdade. Abril. Com certeza. Que vem de Beira-Rio. Beira-Rio. Que é a empresa que administra o gigante da Beira-Rio. Exatamente. Somos todos colorados. Como? Todos quem? Nós da colorado, pai? Nós da Sou colorado. Ah, bom, então tá. Então, esse lado. Sou gremista. O Felipe Sou Martins, gremista. nosso secretário de Desenvolvimento de Canoas, gremista. Zene Aranha. Colorada. Sim. E a Eu sou futura tricampeã da América. Olha aí. E o João anda onde, teu marido? Anda lá. Lá onde? Na Argentina. Mas foi o quê? De avião? Não. Não, o João inventou uma viagem de motorhome para a Argentina. Saiu ontem, 13h30 da tarde daqui. Ele, mais 14 amigos, mais alguns litros de chopp. E eu tava brincando antes, eu falei, tomara que volte, né? Espero que ele volte. Pô, te olha aqui. Tem Argentina bonita por lá, hein? Tem. Te cuida, né? Mas eu sou muito brava. E acho que eles estão preocupados só com o João. É verdade. É verdade. E o Paulo Pinheiro? Diga. Mais tranquilo. Agora, depois da ascensão à primeira divisão. Então, já que tu gostas, é Série B e Série A. Série A e Série B, como a CBF classifica, né? Série A e Série B. Então, estamos na Série A. Série A. Estamos onde nunca devemos ter saído. Mas a torcida nunca te decepcionou, porque a preocupação naquele início, agora o Inter caiu, baixo público. O Inter tem um dos mais elevados índices de público, considerando inclusive a Série A. Sexta maior média de público do Brasil. Considerando a Série A, inclusive. Todos os clubes, Série A e Série B. A torcida respondeu positivamente. Sempre. A torcida foi maravilhosa o ano inteiro. O ano inteiro, todos os jogos. Uma média de 19 mil espectadores, né? Torcedores, se eu não me engano. É bom que um gremista saiba disso também. A gente sabe. E nós temos aqui um grande administrador de shopping, né? Sim. Que é o Paulo Pinheiro. E nós temos uma pessoa, mas poxa. Sim, mais de 16 anos nessa área. Administrando essa área, né? Isso. E foi muito bem escolhido pela Abril, porque o Beira-Rio, na realidade, é para ser no shopping, né? A gente chama uma plataforma de entretenimento e varejo. Né? A gente tem muito entretenimento com futebol e com shows e festas e tal. E o varejo, nós temos várias lojas lá também, né? Então varejo e entretenimento. Uma coisa que tu não sabes, os eucaliptos, quando foi construído, já foi construído com um conceito para ser um centro comercial. Bom, olha a localização dele, né? Exato. Só que depois desvirtou e não terminaram. Aquela frente dos eucaliptos era para ser toda de vidro, que era um conceito inovador na época. Eu lembro só de foto. Depois, não, mas eu também, né? Não vai te agrandar aqui. Né? Mas tu sabe, Paulo, eu já tenho conversado com alguns colorados, né? E eles têm externado, nós não vamos secar o Grêmio hoje, né? Porque nós estamos preocupados com o planeta, porque dizem os gremistas que vão acabar com o planeta. Então é uma preocupação não com o Grêmio, deputada Aranha, é uma preocupação realmente com o mundo, com o planeta. Sabe qual é a melhor parte? Eu, como colorado, semana passada eu estive na Arena, antes
olhando a questão do trânsito, olhando a questão da segurança, da integração, toda uma campanha que a gente fez, Jogo Limpo, Bairro Limpo, porque é uma reclamação muito grande dos moradores de lá, que depois dos jogos há todo um problema com lixo. Então, toda uma campanha realmente de educação ambiental, de reciclar lixo. E essa semana ficamos trabalhando junto com o Grêmio, com todas as forças, para organizar bons eventos em Porto Alegre, inclusive a liberação da arena para funcionar até às 3 horas da manhã, para que seja feita lá a FanFest. E já preparando, se tudo der certo, também o recebimento e o retorno dos jogadores aqui em Porto Alegre. Se tudo der certo. Então, mesmo como Colorado, a gente tem que pensar que é um clube de Porto Alegre, que é um clube de Porto Alegre numa final da Libertadores, e a gente tem que realmente acompanhar dessa maneira. É o que eu digo, eu acho que a gente tem... Eu, como gremista, claro, óbvio, tô torcendo, tô até já ansiosa, assim, pelo jogo do Grêmio, mas a gente tem um time aqui do Rio Grande do Sul representando não só o nosso estado, mas o nosso país, disputando... E a nossa Porto Alegre. Também, mas disputando o campeonato, se podendo jogar depois o Mundial, eu acho que isso é muito importante. Então, por mais colorado que a pessoa seja, ela não pode torcer pro Lanús hoje. Então... Como gestor público, eu concordo. Não, tem que concordar como gaúcho. Os colorados, em geral, que não estão com essa responsabilidade, digamos assim, como os gremistas, em jogos da mesma natureza, via de regra, a gente sabe a granalização que a gente vive aqui, mas é verdade. Que bom que a gente pudesse ter mas olha o sorriso, César, o sorriso do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico de Canoas, Felipe Martini, com o Shopping Parque Canoas. A gente tá tem um vizinho nosso, mora na frente da minha casa, que é o Marco Jardim, que é o diretor do shopping. O Marco Aurélio. Está exultante, né? Marco Aurélio esteve aqui conosco falando sobre shopping. Né? Muito competente o Marco, né? A gente está muito feliz lá com a implementação desse grande equipamento comercial, como se diz, né, Paulo? Isso. Lá em Canoas, aí, com a geração de 3 mil empregos diretos. Então a gente vai impactar não só a questão econômica, mas a questão social. Porque hoje a gente percebe muito esse desespero das pessoas atrás de trabalho. A gente lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, tem recebido a todo momento a questão dos pedidos. Nós temos lá o Banco de Oportunidades Parque Shopping, ou seja, as pessoas se cadastram, né, os lojistas se cadastram e há uma troca de informação, né, entre o currículo daquele que precisa de determinada vaga e aquele que necessita contratar. Então a gente está muito feliz de poder empregar o canoense, gerar renda, poder manter esse dinheiro circulando na cidade de Canoas, e eu não tenho a menor dúvida que o shopping vai mudar não só a questão, como disse, econômica ali do nosso município, mas de toda a região metropolitana. Agora, viu o que é bairrismo? Né? O Shopping Parque Canoas é o melhor shopping do Rio Grande do Sul hoje. Isso da América Latina. Dizem da América Latina. E eu passei por lá, é um novo bairro. É um novo bairro. Está se fazendo um novo bairro lá em Canoas. Realmente é um investimento da Multiplan que vai transformar ali em Canoas. Foi um investimento da ordem de 500 milhões de reais. Né? No momento de crise, o pessoal da Multiplan foi extremamente corajoso e audacioso e apostou na nossa cidade. Só tem um protesto. Para entrar lá, eu levei quase 2 horas numa fila de carros interminável. Mas, Paulo, aí tirando o bairrismo, o mundo queria estar dentro do lá em Canoas. O mundo veio para Canoas. Na recepção. Foi uma lentidão. Eram 3 filas que viravam 2, depois virava uma, e o cara na hora olhava o convite e tal. Não, foi muito lenta a entrada. Não tinha que ter sido mais dinâmica. Nós temos aqui um diretor. Não tem nada com o Marco lá. Eu falei para ele isso aí. Vai de novo lá, Paulo. Vai de novo. Vai ter outra experiência. Tem. Até ontem tinha a inauguração das Zé Pneus lá. Eu acabei não indo também. Enfim. Mas vou voltar lá porque gostei realmente. Foi um sucesso lá. O Vilmar também muito empreendedor em ter essa nova ideia. Tem um bar lá. Chegasse lá não, Paulo? Não, antes, agora depois que abriu ainda não. Tem um bar lá, tem o Press, tem o Las Lenhas, tem... Está muito bonito. Vou lá conhecer. Vamos lá, vamos marcar uma janta lá. E também lá na praça de alimentação tem o maior telão indoor, né, do Brasil. É o maior telão de LED indoor do Brasil. A praça de patinação também, espetacular, né? Patinação. A gente planta de parabéns. Autossustentável. Lá também, que estava feliz da vida, fez um belo pronunciamento. Se arriscou lá, Paulo Sérgio? Tem, a família Zafari também. Tem. Na pista de patinação? Bom, nem vou te... Com esse peso que eu tô... Imagino que Paulo é do futebol, né? Paulo é do futebol. Craque do futebol. Hoje, ex-atleta. E sem fazer propaganda, eu convido não só para irem visitar o shopping, mas que também visite lá. Tu falaste, o Zafari, né? Ficou realmente um supermercado
de primeira linha, né? O Cláudio Zafra realmente sempre com esse espírito empreendedor, e lá em Canoas não se posicionou diferente. O Cláudio, o Ayrton, né? Tu que trabalhaste lá, diretor do Bourbon Shopping também. Exatamente. Entre tantos, né, o Paulo? Então. Mas realmente são felizes, até falamos ontem na Agas, antes de ontem na Agas com eles, uma homenagem bonita para o Zafra. Pena que a dona Santina não pôde estar presente, mas fica um abraço aqui à família Zafra aí pela homenagem recebida. Zene Aranha. Sim. Sobrinha, só que eu pensei que ele fosse teu tio, avô, é teu tio, Oswaldo Aranha. Só não foi presidente da República por essas injunções da vida, e eu acho que injustiças da vida, né? Porque merecia. Foi um grande brasileiro. E continua bem vivo. Ontem homenageado lá na Federação Israelita nos 70 anos, que ninguém esquece. 70 anos. Eu lembro, Paulo, comentei com eles lá, que quando eu fui aos 60 anos do Estado de Israel, eu estive em Israel, uma visita, fui convidada, e era impressionante onde a gente ia, família Aranha, assim, eu levei minha irmã e foram uns primos meus também, netos do Oswaldo Aranha, onde a gente ia, sempre tinha jornalistas, fotógrafos, câmeras de televisão, e o que mais, vamos dizer assim, me arrepiou é que tinha gente que tocava assim em mim, sabe? Tocava em mim assim, o sangue do Oswaldo Aranha. Olha só. Quer dizer, ele é super venerado lá, e aqui no Brasil quase mais ninguém conhece. Não, e isso que ele votou para os dois estados, o da Palestina e de Israel. Os palestinos que não quiseram, condicionaram a Israel não se tornar um estado. Né? Ele votou a partilha, né? Claro. Dividir entre os dois. Claro. E acho que meio ano depois, então, foi formado o Estado de Israel. Mas a grande ideia dele, o grande desejo dele, porque eu ainda conheci, ainda convivi com ele um pouco, era realmente encontrar uma pátria para esse povo que estava 2000 anos caminhando pelo mundo inteiro e não tinha onde morar. Né? E nunca deixaram de ser unidos. E nunca deixaram de ser unidos. Quer dizer, essa era a grande intenção dele. Com isso, ele, então, conseguiu a partilha e aí, logo em seguida, foi afundado, no caso. O que houve entre ele e o Getúlio Vargas? Olha, eles sempre foram grandes amigos, Foram grandes amigos, né? Tiveram alguns choques em algumas coisas políticas, que o Getúlio era meio... meio ditadorzinho, né? Pelo tamanho, era ditadorzinho. Todo baixinho é bravo, né? Às vezes eles vêm de dedo, assim, os baixinhos da gente, né? Mas eles sempre foram grandes amigos, o meu tio sempre respeitou muito ele, gostava muito dele. E saiu do governo uma época, em função dessa mania do Getúlio, de ser um pouco, como tu dissesse, assim... Ditatorial, né? E não aceitava algumas coisas, enfim. E foi mas depois ele voltou. Se fala tanto na Revolução, mas a ditadura Vargas foi mais sanguinária que a redentora da Revolução de 64. Isso eu não sei te dizer. Porque... Não. Você olha a polícia política de Getúlio e tudo mais. Mas o que eu sei te dizer é que depois eles voltaram a ser amigos de novo. Ele voltou para o governo do Getúlio. Foi quando ele foi ministro do exterior e depois, então, o Getúlio quis se livrar um pouquinho dele, mandou ele para os Estados Unidos e aí ele foi o grande homem do Agora mundo, tu conviveste com ele, né? Convivi. Ele, por todas as imagens, Oswaldo Aranha, ele era um homem muito bonito. Muito bonito. Muito bem apessoado. Muito bem apessoado. Ele era um lorde, né? Um lorde. Né? E muito carinhoso, muito amigo. Eu estou achando estranho, que eu acho um homem bonito. Não. Eu não viajo de motorhome para a Argentina com 14 anos. Vou deixar bem claro isso, viu? Me olha assim. Sabe que ele era além de ser Só falta ela me dizer, claro, tu não te garante. De jeito nenhum. Além dele ter sido um homem muito bonito enfim, ele gostava muito da família. A gente ficava muito na casa dele. Aqui o gaúcho tinha mania de ir no inverno ir para o Rio de Janeiro, né? E a gente ficava com ele, hospedado com ele. E ele vinha muito para o sul também. E nas reuniões políticas, com grandes mesas de jantares e almoço, a gente estava sempre junto. Família sempre junto, sempre participou de tudo. Então, como é que tu lembra? Tu tinha 2 anos de idade? Que 2 anos, cara? Eu era adolescente. Quando ele morreu, eu era adolescente. Tu vê como já foi bonito se fazer política nesse país, né? A gente, como agente político, muitas vezes, né?
Paim. A gente tem a possibilidade de transformar a vida das pessoas, de melhorar e escrever o nome na história. E o Oswaldo deixou uma marca indelével. Então, hoje em dia, o que se vê por aí realmente é até preocupante, porque há esse dissabor, né? Essa falta, esse descaso das pessoas com a política, isso é muito preocupante, né? Eu acho que tu, Paulo, como comunicador, tem que bater em cima, que as pessoas participem sempre cada vez mais da política, né? Ou seja, da política partidária, ou em casa, próximas eleições, que participem, que fomentem, que provoquem, né? Porque o afastamento vai nos levar aí para um caminho muito pior, né, deputada? Com certeza. Então não há saída fora da política, as pessoas têm que entender isso. Lazia Martins, César Paim, Gustavo Paim. Gustavo, hoje eu tô com Paulo Pires e César Paim. Gustavo, não, tirante vocês, o Lazier, que é meu amigo, meu mentor, não é por tua causa aqui, mas como faz falta homens da qualidade do Oswaldo Aranha, né? Hoje está fazendo muita falta. O Oswaldo Aranha, Flores da Cunha. Flores da Cunha era uma pessoa fantástica, né? E vários políticos que a gente teve. Eu tinha loucura por políticos, eu era uma pessoa... Assis Brasil? Assis Brasil. Eu me sentava no chão, quando eles tinham essas reuniões, e ficava de boca aberta assistindo as conversas, o que iam fazer, o que não iam fazer. E hoje em dia tu fala em política, a pessoa diz, eu não quero ouvir. Não quero ouvir. Não quero saber. Então, e isso faz muito mal, né? Faz mal para a nossa democracia, faz mal para a sociedade. Então, eu acho que as pessoas têm se dado conta também disso. Por muito tempo, eu ouvi falar assim, eu sou política, sou candidata, não, mas eu não quero saber, não quero ouvir. E a falta de participação faz com que apareçam e os espaços fiquem vagos e eles sejam ocupados por quem não quer fazer a boa política ou por quem quer usar da política, inclusive para privilégios ou não é novo, né? Platão, o destino dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Exatamente. Não existe espaço vazio na política. Muito atual, né? Mas eu acredito agora nessa onda que está andando por aí, surfando de renovação. Eu acho que a renovação vai ser uma coisa muito importante, deve ser feita, só que para isso precisam aparecer novos nomes. As pessoas têm que se colocar à disposição. Tem que se colocar à disposição. Eu acho que é uma renovação da forma de fazer política. Às vezes não é nem na idade. Mas é uma renovação na forma de fazer uma nova forma de política, né? Porque realmente a política é muito bonita. É bonito fazer política. É muito difícil, mas é bonito. Agora, a boa política. Aquela política que realmente pensa no interesse comum, aquela política que não pensa no seu umbigo ou na sua corporação. E hoje isso é muito difícil. É difícil. Hoje as corporações Sérgio, estão muito pelo amor de Deus, fala para o vice-prefeito dar um jeito no condomínio do viaduto Borges Medeiros. Vi coisas hoje pela manhã de arrepiar. É um cartão negativo na cidade de Porto Alegre. Por favor, peça a ele. É verdade, nós temos um problema muito sério hoje, dentre vários outros, mas de pessoas em situação de rua em Porto Alegre. E é um conjunto de fatores. Tem a questão da violência muito forte, utilização para a violência e expulsão das suas comunidades pela violência, o que levam à rua. Questões de drogadição, que é um problema muito sério também hoje. A questão econômica, muita gente desempregado realmente. Questões mentais, de saúde pública, de sanidade mental, que também envolvem... Eu vou aproveitar a sua brecha. É um conjunto de fatores, sabe? Gustavo Paim. Posso? O CREMER saúda a reabertura de leitos psiquiátricos para crianças e adolescentes. Finalmente, uma ação efetiva que busca atenuar os efeitos da política equivocada que há anos é aplicada na área da saúde mental em Porto Alegre. O CREMERS vê a medida como manifestação de solidariedade aos pacientes e seus familiares. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Sabe que essa é uma questão, nós nos propusemos 3 bandeiras muito claras na campanha. Uma delas, o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda, que é necessário para resolver a situação. A questão de segurança, que é um problema muito mais, talvez, estadual ou federal, mas o município. Também. E é o gestor público municipal que sente muito. O que influencia o município é assim, a gente tem que ter uma cidade limpa, uma cidade que as pessoas possam ocupar os espaços públicos, também para evitar que, se na política não existe espaço vazio, na cidade também não existe espaço vazio, alguém vai ocupar. Então, se as pessoas não conseguem ocupar uma praça, não conseguem estar em alguns lugares, esses lugares vão estar pessoas... Mas é o contrário aqui, a bandidagem vai estar ocupando. O problema aqui não é as pessoas que não ocupam. Quem ocupa não deixa as pessoas, a sociedade ocupar.
Tem um conjunto, por favor, acho que integração, iluminação, e só para entrar nessa do Cremers, do Simers, e a saúde. E a saúde, realmente, a gente está revertendo uma tendência histórica. Nos últimos 4, 5 anos, a queda de leitos em Porto Alegre foi vertiginosa. E nós estamos abrindo para o ano que vem um hospital novo em Porto Alegre, que é o Santa Ana. E ali são mais de 220 novos leitos em Porto Alegre. O Hospital Psiquiátrico São Pedro são cerca de 15 leitos. E no Vila Nova também são mais entre 20 e 30 leitos. A gente, em um ano, vai abrir mais leitos do que tivemos de queda nos últimos 4, 5 anos. Então, é uma reversão numa tendência em número de leitos em Porto Alegre. Mesmo com toda a dificuldade financeira de Porto Alegre que a gente enfrenta e que gera dificuldade de serviços públicos, que gera dificuldades na nossa Porto Alegre, estamos investindo fortemente em saúde, porque entendemos que é um dos grandes problemas da gestão pública. Então, estamos revertendo uma tendência de fechamento de leitos. Eu acho que é curioso o Paulo Sérgio trazer esse tema à tona. Eu vinha para cá justamente falando com o prefeito Marquesan exatamente sobre isso, sobre a questão das pessoas em situação de rua. O prefeito Luciano Rezende, ele é um prefeito do PPS de Vitória, no Espírito Santo. E ele fez um trabalho, no primeiro mandato dele, ele se reelegeu, está no segundo mandato, maravilhoso em relação a como retirar essas pessoas da situação de rua. Mas a gente tem abrigo e eles não querem ir para o abrigo. Não é, talvez, dessa forma que funcione. E aí eu estava justamente falando isso com o Marquesan. Eu falei, Marquesan, eu quero conectar vocês dois, eu quero que vocês conversem para pegar qual modelo que aconteceu lá e deu certo. Porque acho que a gente tem que pegar exemplos que deram certo. Então, ele fez todo um programa. Não adianta chegar e falar assim, ao morador de rua, ou tentar mudar eles de lugar. Não tá bom lá no viaduto, as pessoas não estão gostando, ou eles estão na Carlos Gomes, e aí as pessoas não estão gostando, pega e muda eles de lugar. Não, tem que ter um programa, primeiro, de entender por que aquela pessoa está na rua. O problema do álcool é muito grande. Muitas vezes as pessoas pensam que é crack, que é não sei o que. É o álcool que acaba levando eles para a dependência química. Droga igual. Sim, é uma droga igual, mas às vezes se entende aí que a droga que mais uma droga menor. É uma droga... Não, é o álcool. Então, o acesso é muito fácil. E por que aquela pessoa está em situação de rua? Tem todo um conjunto de fatores. Um conjunto, inclusive de buscar dar uma assistência, de retirar, de acabar com os pontos também de concentração e de tentar não simplesmente transpor esse ponto de concentração daqui para cá. E aí ele fez um trabalho lá que os resultados foram enormes. Eu me lembro quando eu fui à Vitória, mais de 700 moradores de rua. Quando eu cheguei lá, ele estava em mais ou menos uns 50. 650 já estavam morando em casas que o governo fez um programa e já estavam ressocializados dentro da sociedade, com manutenção e acompanhamento da assistência social. Então é isso que a gente precisa fazer, e é um problema sério na cidade de Porto Alegre. Mas é fundamental isso, porque realmente, acho que o que a deputada Anne falou é verdadeiro, mas foi o que tu falou, ele está no segundo mandato. Não, mas isso foi feito no primeiro, claro. Certamente não nos primeiros. Exato. Mas então, o que eu tem que fazer dizer, toda uma estruturação de programas, porque envolve saúde, envolve habitação, envolve desenvolvimento econômico, envolve segurança, inclusive. Envolve indústria e comércio, envolve uma série de atores. Não. Tem que ser uma atitude imediata. Mas se está fazendo. Se está fazendo. Entender a droga, é o álcool, não sei o quê. Entender e resolver, tem que entrar com o pulso. Mas por isso que eu estava falando com o prefeito, eu disse, tem um projeto que funcionou. A gente não está criando teses aqui, teoria. Eu liguei para ele e falei, tem um projeto que funcionou. Eu preciso te colocar numa mesa sentado junto com o prefeito Luciano Rezende e ele conte como é que ele começou, de quanto tempo durou e quanto tempo que ele teve resultado. Qual é o partido dele? No PPS. Só queria mas não é isso, é estruturar o programa, estruturar o projeto depois. É um bom projeto. É estruturar o projeto depois colocar de qualquer natureza. Prefeito do PPS. Todo o trabalho deve ser reconhecido e valorizado. Por isso a Unicred já liberou o adiantamento do 13º salário para a sua equipe. E assim você conseguirá ter um controle maior dos gastos da sua empresa neste final de ano por meio do pagamento parcelado, além de aproveitar as taxas especiais que só a instituição financeira cooperativa pode oferecer. Procure a unidade de negócios mais próximas de você e saiba como adiantar. A Unicred lhe traz sempre mais valor. Unicred, mais valor para você.
Paulo Pinheiro, calma. Primeiro vamos ao sabor irresistível. Vamos lá. Você gosta de sabor irresistível? Gosto. Tudo que for irresistível. E eu tô com esse sabor já de hoje à noite, né? Vendo meu tricolor. Tudo que for irresistível. Aliás, está dizendo aqui o Dilon Camilo, Paulo Sérgio, como colorado, a partir de agora é rezar e tomar calmante. Mas sabor irresistível, viu, Paulo Pinheiro? Sim. E qualidade que vão te surpreender. Já que tu vais fazer um churrasco, experimenta as linguiças e salsichões do Alimentos Castro, lá de Pelotas. Muito bem. Frigorífico Castro, espetacular. Você encontra em toda a rede Zafari, qualidade desde 1960. Olha aqui, os mignons do que és da Farsul, vice-presidente da Farsul, diretora das produtoras rurais, né, e com grande evento, assim Caminho Agro. Conhece o Castro, né, o de Pelotas? Sim, Castro, maravilhoso. Então, lá no Zafari tem a mignon, vai lá e escolhe aquela calabresa apimentada. Meu marido adora. E tem a outra que é defumada também, além de outros tantos produtos. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. A gestão 2015-2017 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul tem como objetivo principal a valorização e defesa da área tecnológica. Nossa atuação visa melhorar as condições de trabalho e de fiscalização do exercício profissional. O CREA do Rio Grande do Sul participará ativamente do debate de temas que envolvem a área tecnológica e a infraestrutura do Estado e da própria sociedade. São estes profissionais registrados no Conselho que possuem a expertise e o conhecimento técnico necessário para encontrar as melhores soluções, compatibilizando investimento e qualidade. Este é o CREA do Rio Grande do Sul. Vamos agora ao quadro de saúde, com uma médica que eu chamo a atenção pela qualidade do conhecimento, da bagagem do conhecimento e quem conhece pessoalmente, uma excelente pessoa da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul Rio Grandense. E agora, presidente da Bienal do Mercosul. Da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Está esquecendo da vinícola. A vinícola. Mas, da maravilhosa Laurentia. A vinícola Laurentia. Pois fiquem agora com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França e Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Obrigado, doutora Daniela. A nossa deputada, Ana Ortiz, que é do PPS, mas o PPS tem lá origem no partidão PCB. Como foi lindo ver o Antônio Brito assumir ao lado do Busato. Não é o teu prefeito, é o César. César Busato. O César Busato, ao lado do Paulo Odoni, ao lado Proença, Berfran. Que não está mais Berfran Rosado, Nelson Proença, com a foto de Max e Stalin atrás. Foi um espetáculo. Eu não vi agora isso. vão mudar de nome, agora vai virar o que? Avante? Não sei, Paulo Sérgio, não se Avante no com exclamação. mudança de nome. Ué, pô, para aí. Mas o Felipe foi filiado no partido. Eu disse pra ele, que pena que eu ainda não, estava no partido. Senão ele poderia estar hoje nesse partido. Mas a Anne foi filiada no PSDB também. Mas a gente... quando eu cacei a palavra. Não, a gente estava falando aqui, debatendo sobre saúde pública, né? Sabe que o primeiro médico da cidade de Canoas foi o meu bisavô. Meu pai é médico e minha irmã é médica. Então a gente, em casa, no debate, na mesa, a gente
acaba aprendendo muito por osmose. Um grande médico, Paulo Ludwig. Isso mesmo, Paulo Ludwig. E o pai deles foi uma das pessoas que fez a emancipação de Canoas e também de Gravataí. Quase eu nasci em Canoas também, sabia? Porque o médico da minha mãe, ele era de Canoas. Hélio Rosa, doutor Hélio Rosa? Agora, quem me trouxe ao mundo, assim, eu não... Mas daí ela gostava muito do médico lá de Canoas e saiu daqui de Porto Alegre para eu nascer lá em Canoas, sou canoense. Mas saúde pública, como eu digo, parece que nós estamos sempre enxugando gelo, né, Paim? Entram governos, saem governos, enfim, tem sugestões de ideias de programas, vem programas e, resumindo, não se resolve, como disse o Paulo Sérgio, né? Lá em Canoas, para teres ideia, a lei orçamentária anual para o ano que vem está estimada em 2 bilhões de reais, né? O prefeito Busato vai aplicar 500 milhões em saúde e parece que nunca é suficiente. Quanto mais se coloca dinheiro em saúde, parece que o problema aumenta e não diminui. Então, acho que é um problema crônico aí, mais até de questão de gestão, que é uma palavra que está tão na moda, né? E eu acho que a política se afastou um pouquinho disso. Está retomando esse contexto. Né? Pela questão constitucional tem dinheiro. Saúde tem dinheiro. Eu acho que um governante, quando pergunta, tem dinheiro para fazer saúde, tu podes dizer como governante, né? Tem, mas tem que priorizar. É que o pulso firme, como está dizendo o Gustavo Paim, nosso vice-prefeito, pulso firme depende, claro, do Ministério Público, dos direitos humanos, né, daquela complacência que se tem com as pessoas. E se tu montares cidades de containers, onde como a escola de lata, a casa de lata, as pessoas não podem morar aí, isso é desumano, mas morar na rua pode. Se tu fizeres cocô, chega lá na Borges Medeiros, faz um cocô e um xixi lá, o que acontece contigo? Foi preso. Mas as pessoas podem fazer? Sei lá. Aí pode fazer. Não, ninguém pode. Mas fazem? Fazem, claro. E aí ninguém faz nada. Mas sabe, Paulo, que uma coisa que me ocorre, que você estava falando aqui do ser político, de participação na política, eu sou muito mais, a minha cabeça muito mais voltada ao mundo do empreendedorismo e da propriedade privada, mas eu fico pensando assim naqueles conceitos, e talvez aí resida um pouco desse ceticismo das pessoas, que como é que eu vou me engajar numa participação se eu não tenho perspectiva, né? Quer dizer, aquelas palavras-chave que a gente usa em qualquer empresa, assim, a visão estratégica, o planejamento, o que eu vou, daqui a 5 anos, que tamanho eu vou ter como empresa, quantos empregos eu consigo gerar, enfim, isso e aí eu faço um paralelo a isso com a engrenagem pública, né? Uma coisa são as pessoas, outra coisa são as engrenagens construídas há anos a fio, fazendo as coisas do mesmo jeito. Quando a gente faz as coisas do mesmo jeito, tu não vai fazer nada de diferente daquilo que tu já fez. Tu tem que fazer diferente. Se não fizer diferente, tu não alcança nada de novo. E é isso que eu vejo muito nas nossas estruturas hoje. Não estou falando de políticos, eu estou falando das engrenagens que fazem o nosso dia a dia como cidadãos, né? Então, essas engrenagens estão emperradas e não ajudam o crescimento econômico, não ajudam E eu acho que o Paulo Pinheiro falou é preciso. Há muito tempo se faz da mesma maneira e nos trouxe a esses resultados que nós precisamos mudar. Então precisa de mudança. Agora, toda mudança enfrenta uma resistência, um conservadorismo bárbaro. Então, estamos tentando mudar e muito em Porto Alegre, mas toda mudança pega numa corporação, pega num grupo de poder, pega num nicho, pega numa estrutura burocrática. Sabe que o Nelson Marquesantes, na Agas, uma coisa que eu gostei. Hoje, a luta não é mais do capitalismo contra o trabalho e vice-versa. Sociedade e corporação. A sociedade versus corporação. E foi muito bom o discurso, né? Muito aplaudido. A questão toda é que não vai se mudar. De Porto Alegre, ele só falou que tem o posto mais alto do Brasil. Entre todas as capitais brasileiras. Aí ele propõe um aumento de imposto, eu não entendi mais. Mas não se é o mais injusto imposto, é o mais elevado das capitais, aí propõe um aumento de imposto. Não tem o IPTU de Porto Alegre. O IPTU de Porto Alegre, a nossa planta não é atualizada há 26 anos, é a mais antiga de todas as capitais. Vamos atualizar cientificamente, não é chegar e derramar aumento de imposto. Tem um trabalho na Secretaria da Fazenda que há anos que está estruturado lá e há anos que governos pensam em enviar o projeto, e é claro que não enviam, Paulo Sérgio, porque é natural que haja uma resistência. Quando se fala em imposto, já há toda uma dificuldade muito grande. Agora, esse debate precisa ser feito. E por mais que tenha ocorrido, talvez não da melhor maneira, talvez não com o melhor êxito, só o fato de provocar esse debate, eu acho que já é um avanço, sim. Vamos provocar esse debate e vamos entender, enquanto sociedade, se há espaço ou não há espaço para alterar a base que se tem hoje dos imóveis de Porto Alegre,
que é muito desatualizada. Há 26 anos, a realidade não é a mesma. Mas eu quero saber se o imposto de renda te atualiza o teu imóvel. Claro. O imposto de renda, não é do imóvel. O imposto de renda, ele atualiza as isenções. E a partir dali, ele tem uma forma progressiva. Até X valor eu pago zero de alíquota de imposto de renda. Sabia disso? Não. Não dos imóveis. Não dos imóveis. O imposto de renda, eu tenho limite de isenções, eu tenho limite de valores. Se eu pego até um determinado limite, eu pago 0% de alíquota. Sobe, eu pago uma alíquota que vai escalonando. Foi exatamente o que nós propusemos. Até 60 mil reais no imóvel, alíquota zero. De 60 a... E vai numa alíquota dessa mesma maneira. Só que os 60 mil, que seria a renda do sujeito, que o imposto de renda sim atualiza. Aliás, é uma crítica muito grande que se faz, que nos últimos anos não atualizou, e isso gera uma tributação muito maior. Isso no IPTU não acontece em Porto Alegre há 26 anos, desde 1991, a capital mais antiga de todas. Não é possível que todas tenham feito errado e nós estejamos fazendo correto. Percentuais brutais do IPTU em Porto Alegre. Imagine se tivesse tido essa atualização. Não nesses 26 anos. Olha, bom, eu tenho uma tabela, depois vamos falar sobre isso. Não nesses 26 anos. Mas a receita Paulo Sérgio, tranquiliza a deputada Ana Ortiz. As argentinas não gostam de homens brasileiros, ela pode ficar tranquila. E dá-lhe Grêmio, Paulo Costa de Sapiranga. Olha, obrigada. Tá bom. Não, mas eu tô nervosa, é com o Grêmio. A ideia do prefeito Marquesan... hoje é com o time do Grêmio. Com relação ao IPTU... do jogo. O resto depois a gente vê. Acredito que tenha sido, né, fazer pagar aqueles que não pagavam, aqueles que pagavam muito pagar menos, né, e chegar em um consenso, um denominador comum. De repente faltou um pouquinho de comunicação, muitas vezes, né, a sociedade não recebe muito bem. 49% dos imóveis ou ficariam isentos ou teriam redução. Então, vai aumentar imposto, 49% ficariam isentos. Eu acho que o prazo... Eu acho que é isso. O prazo, o diálogo. Acho que sim. O vice-prefeito Gustavo Paim está enquadrado naqueles que pensam que cada vez menos devem pagar essa conta. Da máquina pública e de tudo nesse país. Cada vez menos pagam tudo isso sem retorno nenhum. Porque não tem retorno nenhum. Nenhum. Nós não temos retorno de nada. Nós temos que cuidar da nossa segurança, nós temos que cuidar da nossa educação, nós temos que cuidar da nossa saúde. Mas entra exatamente nisso. Os impostos não têm retorno. Entra exatamente nisso. As corporações tomaram conta do orçamento. 49% não vão pagar nada. Não. 51% vão pagar. Ou reduzir de quem paga injustamente mais. O que acontece? Mas vamos falar das passagens de ônibus, então, já que a gente está falando de pagar, uns pagar pelos outros. Que também tem que se discutir a questão das isenções. 36% de gratuidade, isenções e gratuidades em Porto Alegre. Eu faço especialização. Eu faço especialização na URGS. Eu poderia fazer minha carteirinha de estudante. Então eu, deputado estadual, vou pagar meia passagem de ônibus. E aí eu pergunto, isso está certo? Está certo eu pagar meia passagem de ônibus? Nós propusemos a revisão para botar renda nisso. E houve toda uma grita coletiva contra. Mas, Painha, porque tu tem que dar um exemplo. Mas eu acho que as gritas, toda mudança gera gritas. Exatamente. Alguém vai gritar. E a gente não pode... Mas alguém também vai pagar, entendeu? Mas alguém tem que ter a convicção, né? Claro. Exatamente. Tem que ir em frente, não pode parar a carteirinha. Bom, mas entre... O problema é o seguinte, que vai pagar meia passagem, meio ingresso nos eventos, que depois o Paulo vai pagar. Paulo Pinheiro, quem é que paga por isso? Os outros? Cada vez menos pagam. Claro, porque você vai descarregar nos poucos que pagam. Óbvio que vai descarregar em alguém. Mas nós propusemos a revisão das gratuidades, 36% de isenções em Porto Alegre. Isso tem um custo, os outros 2/3 pagam por esse passageiro. Alguém paga, o sistema paga, e tivemos uma dificuldade muito grande, porque às vezes é muito mais fácil o discurso, é aumento de imposto, nem se discute. É fim de um benefício, de uma gratuidade, nem se discute. De um direito, nem se... Então, às vezes, a sociedade ela perde a oportunidade de discutir por chavão, por lugar comum, por frases... Mas nem sempre quem pensa o contrário é covarde. Claro. E nem sempre quem pensa a favor é corajoso. Não há a menor dúvida disso. Então, esse discurso... Não há a menor dúvida disso. Tem que ter respeito pelas posições. Mas nós precisamos discutir. É democrático ter respeito. Claro que sim. E mais uma, né, Painho? E nem tem multidão, e não tem outras coisas mais. Por isso que eu deixei a pergunta. Mas aí é um outro debate. Mas aí é um outro debate. O que acontece com a sociedade? Mas, por isso que dentro disso eu perguntei, vocês acham que eu deveria estar certo eu pagar meia passagem de ônibus?
Por isso que eu... Entendeu? E nem está certo, olha aqui. Não está certo, mas tem direito. O Estatuto de Idoso é um absurdo. Mas o Estatuto do Idoso tem que mudar, porque 60 anos hoje em dia é um broto. Tirando proveito. Mas não paga passagem de ônibus em Porto Alegre de 60 a 64. A lei federal é acima de 65. Só Porto Alegre tem de 60 a 64. Nós estamos tentando mudar. Não importando a renda Ninguém também. quis. Ou não se abriu espaço para isso. Não importando a renda. Também, hoje 60 a 64... não importando a renda, são 3 salários. Agora é uma bela pergunta. Mas, enfim, só Porto Alegre tem essa isenção de 60 a 64. Todos os outros municípios são a partir de 65, que é a legislação federal. Zene Aranha, a gente está tentando enfrentar isso. Assim caminha o agro. O agro carrega nas costas quase que esse país inteiro. Pois é, né? Depois o Paulo Pinheiro pode contestar isso aí. Não, é claro, porque o Paulo Pinheiro é um homem como tudo, ele pensar em desenvolvimento, né? Se não fosse o agronegócio, que seria do estado do Rio Grande. Mas ainda bem que eles... Do Brasil, entrar no porque agro, nosso PIB... no agronegócio, vocês pegaram a expressão do Antônio Sartori, né? O agro. Resolveram adotar o agro, até a Globo adotou o agro. Dizem que a Globo, ele convenceu a Globo a usar agro. Dizem, Ele diz, o Antônio Sartori. Eu não sei porque... Eu fiz a Globo usar o agro. Mas tá bem, eu tô... Tá brincando, tá certo, não sei. Bem. Mas tu sabe que eu tive no congresso, segundo Congresso Brasileiro Feminino do Agronegócio em São Paulo, e foi um representante da Globo que foi quem originou com ele, se originou toda essa propaganda do ETET, EPOP, não sei lá o que, papapá. Então ele contou tudo. Olha, eu não lembro do nome dele agora, mas é uma pessoa interessantíssima e falou muito bem. E depois, quando ele terminou, ele disse assim, agora nós vamos fazer um programa com mulheres. No pop, no tech. Eu digo, E eu já meio que me escondi um pouco, né? Mas começaram com a Cátia Abreu? Não, Cátia Abreu. Cátia Abreu não representa mais aqui tu vê que eu boto fogo e depois a Cátia Abreu não representa mais a produtora rural. Olha, o agricultor é um corajoso, nem o agronegócio. O agricultor, ele pega um punhado de dinheiro, como eu digo, joga na terra e começa a rezar para chover. Depois ele começa a rezar para parar de chover. Daqui a pouco ele começa a rezar... Não, mas o pequeno agricultor, o pequeno agricultor e o médio agricultor ainda depende muito da questão... Mas é muito mais fácil fazer irrigação nas pequenas propriedades do que nas grandes. E isso até é uma questão de levar para um debate... mas é caro a irrigação, né? É muito caro, o investimento é muito caro e não tem um retorno, né? As grandes propriedades é uma fortuna. O que falta para o país hoje era regulamentar um seguro para o agronegócio. Que nos países de primeiro mundo tem. E aqui no Brasil não está regulamentado ainda. Agora eu estou vendo a programação, Zene, aqui na 93ª etapa do Fórum Permanente de Agronegócio. Isso. Que vai ser realizada na Farsul. Na Farsul. No dia 4, às 9 horas da manhã. Isso. Começa às 9 horas da manhã com as inscrições das produtoras rurais. Quem organiza esse evento é a Comissão das Produtoras Rurais da Farsul. Comandadas por... Pela Zênia, presente. E há 17 anos nós estamos nesse trabalho, já trabalhando essa comissão. E as nossas convidadas são mulheres, produtoras rurais, mas a gente não tem problema de gênero. Muitos homens participam dos nossos eventos sempre. Presidentes de sindicatos, produtores rurais, de nenhum. Nenhuma questão de gênero, graças a Deus. E, então nós vamos iniciar às 9 horas com as inscrições. E aí, então, começam as palestras, né? Vai ser um dia inteiro de palestras, né? Nós vamos ter palestras sobre uma menina fantástica, de 23 anos, está fazendo um trabalho de carne premium, como prioridade na sua propriedade, a Fernanda Costa Beber, junto com o pai, os dois fazem juntos, e ela vai apresentar esse... Ela é da região de Santa Maria? Ela é de São Cepé. Aliás, ela fez uma palestra conosco. Desculpe, eu me enganei, da região de Cachoeira. Cachoeira. Ela fez uma palestra... São Cepé é o nosso condado de agricultura. Sim, de Cachoeira. Mas deixa eu te contar que tu vai te lembrar da Fernanda, porque ela fez palestra esse ano na Pampa, durante a Expo Inter. Né? É uma menina, fantástica. Acorda todos os dias às 4h30 da manhã e passa o dia inteiro trabalhando. Eles acham que tem que trabalhar muito para render alguma coisa. É fantástico. E para fazer coisas com qualidade, né? Não é só quantidade, é qualidade. Depois nós vamos ter a consolidação, eu já digo consolidação, do azeite aqui no Rio Grande do Sul. O azeite gaúcho está sendo, assim, fantástico.
De novo, né? O Olivas do Sul, de Cachoeira, é o campeão. Sim, é um dos campeões. Tem vários, o Batalha, isso tem vários. E nós vamos ter um representante da Secretaria da Agricultura, o Paulo Lippe, que inclusive viajou conosco a Israel para ver as oliveiras lá já há algum tempo atrás, quando a Farsul foi num grupo grande lá de produtores rurais para conhecer o trabalho é maravilhoso, né, o trabalho de pecuária de leite e de agricultura em Israel é fantástico. A gente tem que imitar as coisas boas, como tu falaste, né? Dando, a gente consegue, né? Fazer, a gente consegue. E nesse painel vai estar a Cristina Cunha, Maria Cristina Cunha, lá de São Gabriel. O azeite dela é maravilhoso. Aliás, os nossos azeites aqui do Sul, eles têm uma qualidade fantástica. Temos especializado em gastronomia aqui. Olha, mas tudo bem. Tudo de azeite de oliva. O Paulo Pinheiro. Eu quero para você. Não, ele tem que nos convidar. Eu não entendo bastante de azeite de oliva. Vamos fazer trocas aqui. Então. Não, eu entendo bastante de azeite de oliva. O azeite de oliva lá da cidade que meu pai nasceu, em Guadix, na Espanha, é maravilhoso. Sim, a Espanha é conhecida. Aliás, deixa eu só terminar com a Cristina Cunha para dizer que o azeite dela é fora de série, chama-se Casa Gabriel Garcia. E o que é... Não, Casa Gabriel Garcia. Garcia não, esse é português, né? Casa Gabriel... Puxa vida, agora me deu um branco. Está vendo Gabriel. As melhores casas? Acontece o seguinte... São Gabriel só pode ser Gabriel. Gabriel é o primeiro nome, eu estou recordando o último nome do azeite dela. Então, esses azeites aqui do Sul, todos, eles têm uma pureza muito grande, sabe? Baixo índice de acidez. Baixíssimo índice de acidez. E o azeite dessa minha amiga Cristina e dela e do marido Cunha, que fazem na propriedade deles, ele sofreu uma análise sensorial na Espanha e foi consideradíssimo, assim, sabe? Recebeu uma nota altíssima. Então, realmente, a coisa está funcionando, está se consolidando aqui no Sul. E nós estamos trazendo também para esse painel, agora tu falaste na Espanha, então é uma espanhola, né, ela é consultora na Espanha, em vários lugares, ela se formou, deixa eu ver aqui o nome da faculdade dela, ela se formou na Universidade de Castilhas, na Espanha. E ela casualmente está vindo ao Sul, porque está fazendo algumas consultorias lá no Batalha, inclusive. E ela, então, vai fazer parte desse painel e o currículo dela são, assim, 10 páginas, né? Não dá nem para dizer tudo. Maravilha. É um espetáculo. E depois temos a Alessandra Bergman. A Alessandra vai ser a mediadora desse painel, né? Que a Alessandra é a... O presidente Esperoto abre à tarde. Abre à tarde, às 14h30. E aí nós teremos também um painel muito interessante que é feito pelos técnicos do Senar, a direção técnica do Senar, que é agricultura de precisão e pecuária de precisão. O Alexandre Prado e o Pedro Paraco. Isso. Essa pecuária de precisão foi apresentada na última Expo Inter pelo Senar e o pessoal ficou encantado, porque a agricultura de precisão já existe há algum tempo, né? Só que ela está sempre se renovando com novas tecnologias, né? Todas as mulheres do agronegócio? Todas as mulheres do agronegócio é deixa eu me lembrar aqui onde sim, a pesquisa que foi feita do IPESO, que foi apresentada nesse Congresso de São Paulo, que vai ser apresentada pela Andréia Veríssimo. Andréia, espetacular. Andréia, maravilhosa, é uma produtora rural fantástica, ligada muito em marketing, conhecidíssima por isso. Diretora da Avelã Public Affairs. Isso, e essa Public Affairs está trabalhando um modelo novo, uma agência nova chamada Observatório da Carne, que vai contar tudo sobre a nossa carne gaúcha aqui, sabe? Vai ser muito legal esse trabalho. Gestão, Inovação e Empreendedorismo. E esse é a Mônica Bergamaschi. A Mônica Bergamaschi, ela foi a primeira mulher, olha só, gente, primeira mulher secretária de Agricultura em São Paulo, no governo Alckmin. Ela vem dar uma palestra para nós, ela é mestre em Engenharia de Produção, Agroindustrial. Está em alta. Ela faz parte do Conselho do ABAG, da Fiesp, né? Então é uma pessoa de grande categoria e hoje em dia preside esse Instituto Brasileiro para Inovação e Sustentabilidade do Agronegócio, que é tudo que a gente precisa, né? Sustentabilidade. Perfeito. No Paulo Pinheiro, agronegócio. e a nossa Abril? Diga. Que eventos tem para o ano que vem já programados? Bom, já tem 2 shows que foram já anunciados, né?
dia 27 de fevereiro, o Phil Collins, né? Desde 77 não vem a Porto Alegre, não vem ao Brasil. E no dia 4 de março, o Foo Fighters, né? Uma banda que também está fazendo muito sucesso. Então, e esse mercado dos shows para Porto Alegre, ele cada vez está mais aquecido. Porto Alegre, enfim, carimbou a sua marca. Pode estar mal de pão, mas de circo vai muito bem. Pois enfim, cada um com o seu negócio. Né? Então, a gente fez 7 shows no Beira-Rio esse ano, foi uma coisa inédita, mais de 200 mil pessoas. Como é que compõe isso com o clube, hein? Dentro do calendário do futebol? A gente precisa fazer exatamente uma composição, uma parceria, justamente por isso que a gente tem uma boa parceria com o clube. Então, isso funciona numa parceria, né? Sim. Quando não há parceria, não tem como funcionar. Mas, Paulo, o maior show que o Beira-Rio pode dar de novo para o torcedor colorado é o Colorado de novo na primeira divisão. Mesmo sendo gremista, a gente sabe que um é grande devido aos votos. Não, é de coração, é de coração. É de coração. É de coração. Eu te agradeço. Muito doloroso. Sentimento, o Felipe em nome dos colorados da mesa, a gente os colorados a torcer pro Grêmio hoje. Eu, se tu me perguntar Internacional e Corinthians, eu sou Inter sempre, né? Esses políticos não, mas esse vai ser o maior show, pode ter certeza. Sério. Bem sério. Estou brincando. Nós queremos o Inter grande. O Inter não deixou de ser grande. Não depende do o futebol está no certo. Todos os clubes já passaram pela Série B, né? Alguns acho que duas vezes, inclusive. O São Paulo, Santos, Flamengo e Cruzeiro. São 4. Flamengo e Cruzeiro. 4 clubes não passaram. Os outros todos já passaram. Eu lembro porque eram 5, né? Então eu contava com muito orgulho isso. Pois é, Gustavo. Até ano passado. Até ano passado eram 5. Tem uns que já foram 2 vezes. Até ano passado eram só 5, agora são 4. Sabe que eu me aventurei como dirigente de futebol, né, lá em Canoas, na época que a Ubra estava na primeira divisão. Então a universidade enfrentou aquela crise, deixou ali uma dívida milionária, num passivo trabalhista, fiscal. Fez 2 finais de gauchão contra o Inter. Perfeito. E nós assumimos o clube, né, assumimos a instituição. Primeira coisa que fiz foi transformar o nome, né? Era Esporte Clube Uba, passei para Canoas Esporte Clube, para ter aquela identificação com o munícipe, ou seja, tentei trazer para a minha cidade, fortalecer essa questão do esporte, mas esses cabelos brancos que eu tenho hoje aqui foram daquele período, daqueles 3 anos de muita dificuldade, pouco apoio, né? O poder público muito pouco participou e eu saí bem desgastado dali e um pouco entristecido que não consegui fincar a bandeira do esporte dentro da nossa cidade. Nós temos aí um outro grande jogo agora em dezembro no Beira-Rio. Qual é, Paulo? Tem o lance de craque, né? Que é o jogo do D'Alessandro. Acho que é o 3º ano que ele está fazendo essa atividade, muito bacana. Já convido a todos a participarem, porque realmente é um trabalho memorável aí do D'Alessandro. E a gente apoia esse evento desde o 1º ano. E espero que todos participem e colaborem aí, contribuam com alguma ajuda lá para todas as entidades que ele contribui. Fui nos 2 anos anteriores, os 2 primeiros anos eu fui. Como eu digo, tirando a paixão clubística, o D'Alessandro, um argentino, colorado, né, é a grande figura icônica da última década aqui no Rio Grande do Sul. Né, identificado com o clube. E faz esse evento em Porto Alegre, poderia estar fazendo em Buenos Aires, fazer em Porto Alegre para instituições gaúchas. Exatamente. Gimo e FCDL nos levam ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Nosso secretário de Desenvolvimento Econômico de Canoas, Felipe Martins, seu ponto final. Em primeiro lugar, agradecer o convite, Paulo, né? De estar nessa mesa aqui com a deputada Anne, com a querida amiga aqui, a Zênia, o vice-prefeito Paulo Paim, o Paulo Paim? Já vi Paulo. E Paulo Pinheiro, nós estamos errando no Paulo. Fico bem como Gustavo Paim. Um abraço ao César Paim, que é dono da E o Paulo é no subconsciente. E o Paulo Pires, já também, deixar um abraço aí, né, para os servidores municipais lá de Canoas, que tanto contribuem para o desenvolvimento da cidade, para se fazer a gestão e procurar se entregar lá um serviço de qualidade um pouquinho melhor na ponta. Eu acho que a grande valorização ainda está no servidor público, né? Seja ele no âmbito federal, estadual ou municipal. E um abraço forte, né, dos 180 anos, deixar para a família brigadiana, que completou esse mês, 180 anos. Sexta-feira foi um programa só com o brigadiano. A nossa briosa... Comandante-geral da Brigada, Coronel Dez, Coronel Rocha,
o Coronel Iqueda e a Comandante Nádia. Comandante Nádia, fantástica. A nossa briosa Brigada Militar. Meu avô sempre dizia, qualquer problema na rua, bate a continência, tu procura minha continência e reverência com a família. Eu vou criar um quadro aqui todo mundo, esses politicamente corretos, aí, se eu crio um quadro aqui, para quem você bate continência, puxa... Bato para a Brigada Militar. A esquerda vem lotada. Helena, seu ponto final. Então, eu também quero agradecer essa oportunidade de estar aqui nessa mesa tão brilhante, divertida, agradável com o nosso comandante Paulo Sérgio e dizer que a gente está contando então com a presença dos amigos do programa que quiserem comparecer no nosso evento no dia 4, lá na FARSUL, na Federação da Agricultura, e nós vamos terminar o evento à noite com uma homenagem. As nossas produtoras rurais, 10 produtoras rurais, irão receber o troféu Destaque Feminino Rural. A gente faz isso todo final de ano, porque a gente tem que valorizar as nossas mulheres produtoras. Ainda bem que eu não tenho esperança nenhuma. Não, é só para as mulheres. Esse troféu. Mas tem alguma coisa contra gênero, eu estou vendo. Por isso que eu fiz a pergunta, né? Não, nada contra gênero. Viu como elas têm? Ao contrário. Não estão homenageando o nome. Paulo Sérgio. Isso é discriminação que vocês fazem conosco. Paulo Sérgio, tem duas palavras que eu detesto. Você reserva. Feminista, acho horrível. Eu prefiro ser feminina. Sim. E nós todas gostamos de ser femininas. Também não gosta do machão, né? Não, mas isso não nos atrapalha. Não nos atrapalha em nada. Não, isso não atrapalha em nada. Tá bom. Ana Ortiz, seu voto final. Sérgio, mais uma vez, foi um prazer estar aqui no teu programa. E, bom, hoje meu ponto final não poderia ser diferente. Eu já vim aqui, não vim com a camiseta, porque daí eu achei que ia ser demais, né? Não, o problema é que eu estava antes na Assembleia, né? Presidindo, inclusive, a sessão de hoje. Mas dizer que hoje é um dia muito importante, né? Não só para nós gremistas, mas para o Estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil. É um país que é apaixonado por futebol, então eu não poderia deixar de fazer o meu ponto final diferente, desejar boa sorte a todos nós e que a gente volte, que o nosso Grêmio volte da Argentina com o nosso tricampeonato. Paulo Pinheiro, nosso presidente, abriu seu ponto final. Eu primeiro também agradecer, a segunda vez que eu participo do programa. Tem que vir mais, Paulo. Só para convidar, a gente pode acertar as agendas aí. Eu gosto muito do teu programa, parabéns e obrigado aí a todas as opiniões e os debates, todas as opiniões muito bacanas. Eu me solidarizo aí com todos os colorados hoje à noite, né? Vamos ficar fazendo outras coisas. O pessoal aqui vocês não estão vendo o pessoal das câmeras aqui todo vibrando assim, né? Outros colorados aqui no estúdio. Mas enfim. Todo mundo de azul aqui atrás das câmeras. Pois é, mas vibrando com a minha observação. Bom, ok. Me solidarizo com todos os colorados, como colorado sou também, e o Gustavo também. Não errei teu nome, né, Gustavo? Não. E bem, e que vença quem tiver que vencer hoje, não tenho nada contra vencer, né? Eu acho que um clube de futebol tem isso no seu DNA, todos têm no seu DNA, o Inter tem isso no seu DNA, e vencer é a motivação porque a existência dessas entidades. Então, que vença quem tiver que vencer. Gustavo Paim, nosso vice-prefeito, seu ponto final. Paulo Sérgio, um prazer vir aqui, até aproveitando amanhã, dia 30, finalizamos 11 meses de governo, sabemos que temos muitas dívidas com Porto Alegre, que a Porto Alegre que nós temos não é aquela que nós gostaríamos, mas deixar bem claro que para mudar essa realidade tem que fazer mudança. A mudança enfrenta a resistência, a mudança gera dificuldades. Nós entramos dia 1º de janeiro com uma projeção de um déficit de mais de 800 milhões de reais. Hoje já economizamos cerca de 575 milhões de reais em custeio da máquina, em toda uma parte de economias que nós temos feito para poder entregar uma Porto Alegre melhor. Mas claro que isso tem seu preço, claro que isso gera dificuldade, claro que isso faz com que os serviços públicos não estejam da qualidade que nós gostaríamos, mas nossa primeira tarefa é essa, arrumar a casa e depois melhorar a nossa cidade. Parabéns, Gustavo. Muito bem. Olha, esse negócio de troca de nome, aquela série que se faz antes das eleições, tem que obrigar a entrevistar todos os candidatos. Sim. E eu estava entrevistando determinado candidato aqui no programa, homem, né? E ele passou praticamente toda a entrevista para o Pedro Ernesto. Pedro Ernesto, para mim. Para ti? E eu deixando lá pelas tantas, e eu
Não é nada parecido com o Pedro Ernesto. Vou ter que dar uma boa resposta para ele lá pelas tantas. Depois, candidato a Vera Guasso. Como assim? Eu não estou entendendo. Eu não sou Vera Guasso, eu também não sou Pedro Ernesto. Então tá bom, tá tudo certo. Essa de longe. Tá ótimo. Como sempre. Mas tem que pensar para dar um troco adequado. Nada contra o Pedro Ernesto, que eu gosto. O Pedro Ernesto deve estar lá na Argentina, como está o nosso Haroldo Souza. Aliás, acompanhe pela Grenal. Está lá o Haroldo Souza, REC e todo o time da Grenal, lá em Buenos Aires, no bairro de... sabe bem. Claro. Pô, esses caras colorados. Hein? Os colorados são mais os gremistas. A gente acompanha onde nasceu Maradona. A gente acompanha por todos os motivos. Hoje os colorados sabem mais de Grêmio do que o gremista. Maravilha. Mas já que estamos nesse momento de alegria, tem o nosso colega aqui também, era plantão de estúdios, que vai trabalhar hoje no jogo aqui na Grenal, lá em Pelotas, na Rádio Universidade. E ele está fazendo plantão, aí entra o repórter. Alô, fulano de tal, estamos aqui no centro de Pelotas, onde o meliante adentra o telhado das lojas Arapuã, né, para roubar equipamentos eletrônicos. Ele entrou pelo telhado? Sim. Quer dizer que ele entrou no estilo Rin-Tin-Tin? Aí foi aquele... Você quer dizer rififi? Ah, sim, Rin-Tin-Tin era o cavalo do Zorro. O cavalo do Zorro? Sabe tudo. Trocou o animal, trocou o nome. Nosso Roberto Menegotto, nosso vizinho, grande Menegotto, um abraço ao Menegotto, grande médico, né? Um grande abraço ao nosso presidente Esperotto, que vai estar abrindo este evento, a 93ª etapa do Fórum Permanente do Agronegócio, que é um evento das produtoras rurais, discriminando totalmente os homens aqui. Não tem discriminação de homem, coisa nenhuma, Paulo. Mas nenhum homem homenageado. Nenhum homem homenageado, Zé. Mas isso aí é feito para as mulheres, para valorizar as nossas produtoras. Não, eu sei que tu está brincando comigo, eu imagino que sim. Claro que estou. Então, um abraço ao Menegotto, um abraço ao presidente Esperotto, que vai estar abrindo lá esse seminário, só que ele vai estar abrindo à tarde, né? À tarde, de praxe, né? Os 14h30. A abertura sempre é à tarde. Começa de manhã, mas abre e faz a abertura oficial à tarde. Isso. Então, um abraço ao Menegotto e tanta gente boa que está de aniversário aí no dia de hoje. E sucesso ao Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Quando está adentrando ao estúdio a nossa cônsul do Internacional, diz que é consuleza. Consuleza é a mulher do cônsul, ela é cônsul do Internacional. Mas que já está sendo observada para ser promovida a embaixadora. A Vera Armando, que é colorada dos 4 costados, viu, Paulo Pinto? Estou sabendo. Embaixadora. Tá bem. Ela está meio a grenar ali, viu? Estou só olhando. Ela está com... Aquilo ali, que cor que ela é? Rosa? Como é que definiria essa eu cor? acho que aquele é um rosa. A saia eu sei que é, a saia é tigresa, né? Tigresa. Animal print. Animal print. Pink é animal print. Olha pra minha cara e fala assim, a Ana entende muito de moda. Via de regra, a gente conhece só as primárias, mas acho que é fúcsia. O único que Obrigado, Ana Ortiz. O único que mantém o silêncio sepulcral aqui do time és tu, então, Paulo. Eu não tenho, pelo jeito, eu sou neutro, sou absolutamente bom. Zênia Aranha. Obrigado, Zênia. Obrigado, Felipe. Paulo Pinheiro, Gustavo Paim. Obrigado pela presença aqui. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates, onde estará o embaixador de Israel aqui no programa. E ficam aí o senhor, a senhora, com as principais notícias da sua região, com nossos apresentadores locais. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.